Olá, pessoas! O que as tuas atitudes têm mostrado sobre você? Você sabia que ela pode ser a única diferença entre teu sucesso e teu fracasso? Elas dizem muito mais de você do que até as tuas próprias palavras. Hoje eu vou te mostrar como e por quê. Sou Letícia Almeida, psicóloga do Programa de Desenvolvimento Pessoal e Profissional Imagine Você. Estamos lançando uma série de vídeos para trazer para você um pouco mais de conhecimento e descomplicar a tua escolha profissional. Bora lá? Atitude é ação, atitude é movimento, atitude é aquela reação que você tem quando você está de frente a um problema, ou quando você tem um desafio e emite alguns comportamentos e algumas reações para ir buscar esses desafios, para ir conquistar os teus objetivos. Como você está com relação às atitudes? Elas têm te aproximado dos teus objetivos ou elas têm te distanciado dos teus objetivos? Elas te aproximam de pessoas ou elas te distanciam de pessoas? Hoje nós vamos abordar alguns grupos de atitudes que são mais produtivas, elas são mais medíocres ou medianas, ou são atitudes positivas que te levam a resultados. Vale a pena falar sobre esse assunto? Então bora lá! Mas então, será que é possível mudar de atitude? Sim, a boa notícia é que, tendo novas vivências, novas viagens, conhecendo novas pessoas, fazendo novos caminhos e, sobretudo, fazendo uma reflexão sobre os padrões mentais que nós temos emitido quando estamos de frente a um problema, de frente a um desafio, quando nós estamos focando ou tentando alcançar algum objetivo. Essas reflexões vão fazer com que você entenda qual é a tua reação e talvez você consiga alguma explicação por que não tem atingido esses objetivos. Alguns grupos de atitudes explicam um pouquinho isso para você. Nós vamos falar de atitudes que são totalmente improdutivas. São atitudes passivas, submissa. É legal falar sobre isso? Atitudes medíocres, medianas, te trazem resultados medianos. Nós vamos falar nesse grupo de atitude moral jogadora, agressiva, sarcástica e emocional. E por fim, vamos falar sobre as atitudes positivas, aquelas que te aproximam cada vez mais dos teus resultados. Me diz uma coisa, você é aquele tipo de pessoa que se conforma facilmente? Sempre arruma justificativa para quando está de frente a um problema ou quando não consegue algo que você quer? Você entra numa relação de tudo ou nada, achando que ou é 8 ou é 80, sempre olhando para os dois extremos? Você se torna um pouco negativo com relação àquilo que você está buscando ou que você está resolvendo? Pois é, você deve ter um padrão de atitude pessimista. Esse padrão de atitude faz com que você se distancie cada vez mais dos teus objetivos, porque elas sempre estão contra você, percebe? Diz uma coisa, você é aquele tipo de pessoa discreta, bondosa, que ouve todas as justificativas e acaba entendendo todas e acatando para você. Sua necessidade de verdade é de proteção? Você pode estar emitindo um padrão de atitude submissa, porque não espera a aprovação do outro e você prefere resolver as coisas sempre com alguém, porque ele é o teu apoio. Este também é um padrão bastante prejudicial para te conseguir resolver problemas. É daquele tipo de pessoa, deixa a vida me levar, a vida leva eu? Isso faz sentido para ti? Esse é o lema da tua vida? Então você deve ter um padrão de atitude passivo. Este padrão de atitude faz com que você procrastine ao máximo, deixe sempre para amanhã. E o pior de tudo, você acha que todas as situações ao seu envolto serão resolvidas, às vezes até por uma divindade. Não há nada contra nenhum tipo de religião, não é essa a questão. Para que você seja protagonista da tua história e tenha uma atitude positiva, é você quem tem que decidir e tem que emitir esse comportamento para o outro. É disso que a gente está falando. Diante desse grupo de atitudes que te trazem poucos resultados, existe uma que é o padrão de atitude manipulador. Você procura estar um passo à frente das outras pessoas, você utiliza essas pessoas para conseguir o que você quer a custo de tudo e qualquer coisa. Então você acaba gerando aí pouca confiança com o outro, relacionamentos bastante desgastados, e aí através de pessoas você não consegue obter o teu resultado. Então tome cuidado, essa dentre as outras são a atitude mais complexa, que mais pode te afastar dos teus desafios. Agora me conta aí, você se considera na média? Consegue algum resultado, resolve alguns problemas, talvez não como você gostaria? As tuas atitudes ainda não são aquelas quais trazem aqueles resultados que você queria? Então os teus comportamentos estão pautados em atitudes medíocres, atitudes medianas.
vamos falar um pouquinho das atitudes emocionais. Uma pessoa que tem base em atitudes emocionais, ela tá levando tudo sempre pelo lado pessoal, ela acha que as pessoas sempre têm inveja delas, muitas vezes até persegue, ela se sente perseguida por algumas pessoas, não é? Porque na realidade a tua necessidade é de afeto e aceitação dessas pessoas, não é? Esta questão da saúde emocional é muito importante para objetivos, para o seu trabalho, nos seus relacionamentos, para a resolução de problemas. O que nós temos que fazer? Identificar no primeiro momento, depois gerenciar, colocar uma atitude um pouco mais produtiva e positiva. Nós vamos falar no final como ser mais produtivo. E aí, você conhece alguém mesmo que intimamente que não ponderei, não avaliei, não pensei, respondi, putz, me arrependi? Sim, pessoas com esse padrão, elas são chamadas de padrão de atitude agressivo. Para elas sempre tem dois pesos e duas medidas. São orientadas por um senso de justiça muito aguçado. A questão é que a atitude dela não passa pelo racional, ela vai direto agindo. E esta impulsividade ela faz com que gere muito arrependimento. E muitas vezes pessoas com esse senso de justiça e com este padrão acabam se afastando dos seus resultados. Elas até sabem o que tem que fazer, às vezes conseguem e na maioria das vezes não. Elas não pensam naquilo que elas deveriam fazer e não pensam na consequência da ação delas. Conhecem pessoas que têm verdades absolutas, são totalmente intocáveis para elas. A questão é que as pessoas que têm esse senso de atitudes muito voltada a ser moral julgadora, elas podem viver de uma ilusão, porque elas acabam construindo crenças que são limitantes e aí não fazem com que elas se movimentem em direção aos seus objetivos. É bastante preocupante esse tipo de padrão de atitudes. Por vezes, se existe ali permeando essas verdades, alguma crença que é mais fortalecedora, ela pode te ajudar a você conseguir algum resultado. No entanto, é preciso questionar-se dessas crenças que são limitadoras. Muito parecida com a atitude manipuladora, existe a atitude sarcástica. Padrões de pessoas que têm comportamento com padrões de atitudes sarcásticas, elas se colocam à frente de tudo, à frente de todos, sobre qualquer custo. Muitas vezes vivem por sua própria sombra, por aquilo que elas não têm de tão bom. Então, os teus objetivos, os teus problemas são sempre resolvidos das formas mais difíceis para os outros, mas tem que ser com ganhos unilaterais para ela. Se ela conquistar, para ela tá tudo certo. Então, elas até conseguem ter resultados, não é? Mas, em contrapartida, tem problemas sérios com relacionamento e nós precisamos de pessoas para atingir resultados. Então, neste momento, pessoas, elas acabam até indo um pouquinho aí para manipulação, para conquistar o que querem. Bora falar agora das atitudes positivas? Sim, aquelas que te dão mais resultados, que te impulsiona, que faz com que você consiga resolver os teus problemas, que você consegue agir diante de um problema. Você é uma pessoa que tem medo, mas vai com medo mesmo? Sim, você é uma pessoa que irradia energia, está sempre com um olhar positivo, tenta tirar das coisas mesmo ruins ou de insucessos o melhor que você pode. Você aprende com os teus erros, então você é uma pessoa que tem um padrão de atitude positiva. É ela que te impulsiona e que te aproxima dos resultados. Não desistir, é agir, é encontrar uma solução, é buscar alternativas. Esse tipo de comportamento é que te impulsiona, que faz com que você se levante e vá buscar um resultado. Pessoas que estão olhando para os seus problemas, que muitas vezes se tornam crônicos, elas não conseguem sequer prever os problemas, não é? Elas ficam sempre olhando para o passado, tentando resolver aquilo que já aconteceu. Né? Uma pessoa, por exemplo, que tem um padrão de atitude analítico, o que ela faz? Ela está lidando sempre com dados, com números, com informações, ela sabe quem são as pessoas que já chegaram lá, ela sabe que aquele erro ou aquele problema que ela teve ou aquela situação desagradável para ela, alguém pode ter passado e como que a pessoa lidou com isso. Então ela vai atrás da informação. E é esse tipo de padrão que faz com que a pessoa consiga até prever quais são os próximos problemas que vão acontecer. Ela consegue até ir mitigando os riscos. Ela vai calculando esse risco desta forma. Então ela consegue entender um pouco qual vai ser a consequência dela caso ela não vá agir.
Solicitada pelo universo corporativo, a atitude colaborativa é uma atitude que reúne comportamentos em ajuda mútua. Você já entendeu que para ter resultado você precisa de pessoas. Sozinho a gente não consegue chegar onde a gente quer. Então, pessoas que têm esse senso, ela entra numa relação de ganha-ganha. Ela se comporta fazendo com que o outro também tenha resultados, que o outro tenha vantagens também dentro desse relacionamento. Ela sempre está agregando valores para outras pessoas. E tão importante quanto a colaborativa são as atitudes empáticas, aquela que faz com que nós nos coloquemos no lugar do outro. E aí nós passamos a entender onde que dói o calo do outro. E muitas vezes a gente consegue entender por que o outro também age ou se comporta de determinada forma. Então a gente acaba não julgando, a gente se colocando no lugar do outro, a gente se aproxima deles. Nós crescemos também com as pessoas quando nos colocamos no lugar dela, para entender também outros pontos de vista. Bem, pessoal, espero que vocês tenham gostado, que eu possa ter contribuído um pouquinho para você refletir um pouco sobre qual padrão de atitude você está hoje emitindo. Queria que você postasse aqui pra gente qual é esse padrão, que resultado é esse que você quer buscar, ou qual o maior problema que você não consegue resolver. Interage com a gente, curta, compartilhe nosso vídeo, até a próxima e obrigado!